vamos lá. Sobre esse exercício de distribuição normal, sempre que a gente faz uma distribuição normal, a gente vai ter dois parâmetros, normalmente, média e desvio padrão. Então é importante extrair essas informações do exercício. Coloquei aqui como essas duas letras que são as mais utilizadas, Mi e Sigma, respectivamente. Quando a gente tem uma distribuição normal com um desvio padrão, o que isso significa? A gente consegue entender como que os dados estão distribuídos, concentrados em torno dessa média. Normalmente segue essa característica aqui, dessa curva, uma curva normal, vamos dizer assim. No centro, a gente tem a nossa média, que está como zero, mas não vem ao caso. E conforme você se afasta do centro, você vai tendo cada vez menos, a sua curva vai descendo, vamos dizer assim. E o que importa é a área embaixo dessa curva, ela que indica a probabilidade de você encontrar dados em um determinado intervalo. Por exemplo, do centro até uma distância, vamos dizer assim, referente a um sigma, ou seja, um desvio padrão, você tem 34% dos seus dados estão concentrados nesse intervalo. Se você for considerar um intervalo maior ainda, do centro até 2 sigmas, 2 desvio padrão, você tem bastante dados concentrados nesse intervalo. E assim por diante. E uma distribuição normal, ela é simétrica, ou seja, essa análise que eu fiz falando do centro para a direita, ou seja, valores maiores do que a média, também vale para a esquerda. Valores menores do que a sua média. Certo? Vamos lá então. A gente sempre fala de um valor de Z. O que é esse Z? Na verdade, você está retirando o valor da média e dividindo pelo desvio padrão. E é através dessa forma de calcular esse Z que você consegue utilizar aquela tabela Z que eu vou mostrar no outro slide. Ou seja, aquele Z você quer simplesmente, a partir de valores já tabelados, porque é uma distribuição muito conhecida, a distribuição normal, você quer saber o quão distante está, os seus dados estão do seu centro, E mais ainda, qual que é a probabilidade de você encontrar dados que estão nesse intervalo ali, por exemplo, do centro até o Z para a direita ou para a esquerda também. Reforço que ela é simétrica, essa curva. Então, quando você faz isso, você vem para essa tabela. Existem diversas tabelas e a mais utilizada é essa, que dá valores, entre aspas, positivos de Z. Quando você calcular o seu Z, vamos supor que ele deu 1,35, como que você olha nessa tabela? Você pega até a primeira casa decimal, 1,3, e olha aqui na esquerda. Então, 1,3, achei aqui. E o outro dígito, o 5, que está na segunda casa decimal, você procura aqui. No caso, ele está aqui. E aí você teria que a sua célula referente ao que você está buscando é essa daqui com esse valor 0,4115. Ok? Esse é um exemplo. Então vamos lá, voltando ao exercício, a gente tem essa média e esse desvio padrão. Ele quer saber a probabilidade de os dados, seguindo essa distribuição, dele ser maior do que esse valor. Então o primeiro passo é calcular o Z, voltando àquela fórmula do outro slide. X menos a média dividido por sigma, que está aqui, que eu chamei de Zcalc. Note que ele deu zero, lógico, porque o meu 550.000 é igual à minha média, Então quando você faz um menos o outro vai dar zero, perfeito. E o que esse zero nos indica, Que basicamente você está ali na média, Esse valor seu corresponde ao centro. E olhando esta tabela, o que ele está dizendo para você é de 0 até o valor que você calculou, ou seja, que é zero também, a probabilidade de você ter dados ali é zero, é como se fosse uma única linhazinha, você não tem uma área igual está aqui, Esse seu Z está bem aqui no zero, então é uma linha, é como se fosse zero de probabilidade de ter dados
do centro até o próprio centro. Mais ou menos isso. Nesse intervalo. Como ele quer saber a probabilidade de ser maior do que isso, como que a gente faz o cálculo, né? A tabela ela te dá do centro até o Z. Então, se eu quero saber maior do que Z, probabilidade de ser maior, eu tenho que subtrair 0,5 do valor referente ao que eu encontrei na tabela. E por que 0,5? Porque em uma distribuição normal, a chance de eu ter valores à direita da minha média, considerando toda a distribuição à direita dela, toda essa área, é 0,5. Certo? Né? Então, se 0,5 é tudo, e o meu valor que eu encontrei é 0, ou seja, qual que é a probabilidade de ser então maior do que aquilo que eu achei? É 0,5 menos o valor encontrado. Nesse caso, o seu Z calculado deu o próprio centro. Então, a probabilidade de ter dados maiores do que a sua média é 50%. Ok? Letra B. Probabilidade de ser maior do que este outro valor. Vamos usar a mesma ideia. Joga na fórmula do Z, o valor menos a média, dividido pelo desvio padrão, me deu 1,25. Vou lá na minha tabela e vou buscar o valor referente a 1,25. Lembrando que 1,2 a gente olha aqui, até a primeira casa decimal, e a segunda casa a gente olha aqui. A célula que dá encontro desses dois valores é 0,3944. Ou seja, o que esse 0,3944 nos indica? Que a probabilidade de você ter dados que vão do centro até o seu valor de Z é aquele 0,3944. Se você quer saber valores maiores do que Z, pega 0,5 e subtrai do valor encontrado. Então, olhando aqui para esse gráfico, é como se essa área preta que está aqui valesse 0,3944, ou seja, do centro até aqui dá 0,3944, mas o exercício não me pediu do centro até aqui, ele me pediu maior do que isso, ou seja, ele quer saber esse restinho aqui que sobra, quanto que vale esse resto. Para eu saber isso tudo, como eu falei no slide anterior, vale 0,5, se eu tirar o que eu encontrei na tabela, me dá o que eu estou pedindo maior do que o meu Z calculado. E a diferença aqui dá 0,1056, que é a mesma coisa de 10,56%. Ok? Seguindo a mesma lógica, agora ele pede probabilidade de ser menor do que este valor. Vamos jogar de novo na fórmula. E a gente percebe que agora deu menos 1,25. Opa, é um valor negativo, mas não se assuste, não tem problema. Vamos primeiramente desconsiderar o sinal negativo e buscar na tabela, ou seja, vamos olhar 1,25. E, lógico, coincidentemente, deu o mesmo valor da letra B, 1,25, então o mesmo 0,3944. Bom, como que eu diferencio o sinal negativo ou positivo do meu Z? É relativamente simples. O que seria? O Z seu é negativo. O que a gente tem que entender? Que esse gráfico ele é espelhado, ou seja, o que vale para a direita também vale para a esquerda, né? Então, olhando aqui, seria esse o que a tabela está te dando. Você caminhando do centro para a sua direita. Aí, se o seu Z é negativo, é como se você estivesse espelhando esse gráfico. Agora você está caminhando do centro para a esquerda, né? Por isso, ele é simétrico. Certo? Então, no fundo, você está calculando, sabendo que o seu Z é negativo, né? Você está calculando essa probabilidade aqui, essa área, pela tabela. Ou seja,
a probabilidade de você ter dados menores do que a sua média até aquele ponto do Z. Certo? Então, como o exercício quer menor do que aquilo, né? A ideia é exatamente análoga à letra B. Né? Na tabela do 0 até o seu Z negativo que você calculou ali, você tem 0,3944. Tudo para a sua esquerda, da metade para a sua esquerda, é 0,5. Né? Do mesmo jeito que da metade para a direita, tudo também é 0,5. É a soma dá 1. Então, se você subtrair 0,5, que é tudo que você tem para a esquerda, do que você achou pela tabela, te dá esse pedacinho aqui, que é exatamente o que ele quer. Menor do que aquele Z que você calculou, ou daquele valor ali. Então, vai dar também os mesmos 10,56. Ou seja, na letra B a gente tinha esse valor aqui, Z. E aqui a gente tem um menos Z. Ou seja, a probabilidade de você achar dados maiores do que Z, né, para a direita, é também igual à probabilidade de você achar dados menores do que esse Z, só que negativo, né? Porque a curva é espelhada, simétrica. Ok? A letra B, desculpa, a letra C, ele pede agora a probabilidade de você ter dados entre um intervalo, né, dado por esses dois valores. Então, primeiro a gente calcula um deles e depois o outro, e depois a gente analisa. Então, pegando o valor menor aqui, zcalc1, que eu chamei. Mesma continha, deu 0,9. Vamos lá na tabela, vai dar 3,159 o valor encontrado. Lembrando que 0,9 é a mesma coisa de 0,90, né? Então, se a gente olhar na tabela, o 0,9 está aqui, a outra casa decimal 0 é a primeira célula, 3,159. Perfeito, vamos anotar esse valor, depois a gente faz uma conta com ele. Vamos para o Z2, 698, diminuindo, subtraindo, 1,88. Vamos lá na tabela, vai dar esse valor aqui, 1,8 aqui, a outra casa decimal que é o 008 está aqui, o valor que cruza essa linha com essa coluna, 4,699. Ok. Até agora a gente só buscou os valores nas tabelas. E o que a gente vai fazer com esse valor para responder o exercício? Ele não quer dados entre aqueles dois valores que a gente calculou, mas a tabela me dá a probabilidade do centro até um valor. Como que eu faço para calcular a probabilidade entre dois valores? Você subtrai o maior pelo menor. E por que isso? Já vou mostrar. O zcalc1 aqui, ó, é como se eu estivesse olhando essa área. A tabela me deu o valor dessa área em roxo e me dá 0,3159 do centro, né, até o meu z calculado 1, dá 0,3159. Quando eu olho para o zcalc2, é do centro até o zcalc2, que é um pouco mais. O zcalc2 é maior, então ele cobre uma área maior, que deu 0,4699. Se eu quero saber entre um e outro, é só eu pegar esse pedaço que é maior, subtrair por esse que é menor e me sobra o que eu quero, que é só esse pedacinho entre os dois valores. E aí chego em 0,4699 menos 3,159, 0,154, que me dá 15,4%. Essa é a ideia, ok?